Olá a todos, bem-vindos de volta ao Pessoas Incríveis. O Pessoas Incríveis é um programa que nos traz histórias de superação, histórias de pessoas que fazem o inimaginável e que superam o inimaginável. Temos connosco hoje Eunice Bernardo. Bem-vinda, Eunice. Bom dia, obrigada. Eunice, quem é esta pessoa? Sem os títulos, sem nada mais, quem é Eunice Bernardo? Então, Eunice Bernardo é uma pessoa de 20 anos, muito disciplinada, muito focada, ambiciosa, muito perfeccionista, para o bom e para o mal também, e muito exigente consigo própria. Ok. Que desafios ou momentos difíceis marcaram a tua vida e que exigiram de ti uma verdadeira superação? Foram abusos constantes desde criança com um padrasto. Uma situação muito marcante, uma situação que ninguém quer viver e ninguém quer passar, mas uma situação que infelizmente acontece mais do que se pensa. Sim. O que é que tu sentiste ao longo desses anos? Quais foram as tuas emoções ao longo dessa passagem, desde o início até à atualidade? Então, no início senti que estava muito sozinha, mesmo no início. Depois comecei a sentir mais revolta, muita raiva, que me fez a começar a treinar. Depois foi começar a crescer e perceber que eu já me conseguia salvar a mim própria, entre aspas, e foi perceber que tinha uma irmã e pronto, que não queria que isso passasse para ela e queria resolver a situação sozinha, e que eu, criança com 10 anos ou assim, que ia conseguir resolver a situação sozinha e proteger a minha irmã. Essa noção de solidão, de estar fechado numa situação que normalmente é perpetuada pelo próprio agressor, portanto o próprio agressor faz a vítima ou sentir essa situação. Ao longo dessa passagem sentiste raiva, sentiste sozinha, o treino ajudou a superar, portanto, como falaste, és uma pessoa bastante disciplinada. Qual é que foi depois o ponto de viragem que te fez acreditar que era possível superar? Perceber que afinal não estava sozinha e que havia pessoas que podiam me ajudar e que eu realmente não conseguia fazer isso sozinha, e que estava tudo bem em pedir ajuda, e que as pessoas acreditaram mesmo em mim, pessoas da família, pessoas que não eram tão chegadas da família e que se aproximaram mais, e que naquele momento até nem foi a família mais próxima que esteve lá, foi a família mais afastada que teve nos momentos que contaram e que pronto, estavam lá para nós. Isso não deve ter sido nada fácil também, portanto, estar numa situação em que as pessoas que depois nos protegem são as pessoas mais longe, entre aspas, de nós, e em vez das que estão por perto, também deve ter sido bastante difícil. Perceber que afinal não são as pessoas, por isso é que é a família que se escolhe, lá está, porque não é a família que está lá, às vezes não é aquela pessoa que nos protege. A mãe que era suposto proteger, não protegeu, pronto. Que recursos internos ou externos é que usaste para atravessar esta fase? O que é que te ajudou a lidar com esta fase? Já falaste aqui de uma coisa que foi o treino, neste caso o desporto, portanto ajudou-te imenso, e a disciplina, não é? A superar. Houve mais algumas coisas que queiras partilhar? Foi o treino principalmente logo do início, para me sentir mais forte fisicamente, porque eu ainda não tinha o emocional assim muito treinado, então foi sentir-me mais forte fisicamente, portanto foi a musculação que foi muito importante. Depois comecei a descobrir a meditação com a minha madrinha, comecei a treinar a meditação, muito difícil no início, mas é muito importante para nos trazer mais perspectiva e clareza e para nos autodescobrirmos. Escrever também sobre o que sentimos. Pronto, acho que foi mais. E a disciplina, pronto, a ter uma rotina mesmo muito marcada, porque somos seres humanos, somos muito de rotinas, e é o que nos mantém estáveis. Portanto, a meditação, o treinar, o desporto, todo no geral. Ok, temos aqui uma rotina muito rigorosa, portanto uma disciplina que realmente é uma estratégia bastante interessante e que ajuda bastante a superar estas situações. Falámos aqui também de outras pessoas, os amigos também foram importantes na tua superação?
Sim, muito, mas eu não, por acaso não fui das pessoas que mais partilhei com os amigos, ainda me sentia um bocado insegura, porque eu no meu grupo de amigos sempre fui o pilar, a pessoa mais forte e fria e que pronto, estou lá para eles e gosto de ouvir e ajudar e pronto, sou aquela pessoa quase intocável, então nunca mostrei assim muito essa fragilidade, vá. De certa forma, isso era mostrar fragilidade. Sim. De alguma No início, forma. sim. Mas agora percebo que até demonstra que sou mais forte ainda, porque apesar disso tudo, continuo pronto lá para eles. Exatamente, é porque na realidade isso é uma prova de força e de vitória pessoal, em vez de ser uma fragilidade, o ser capaz de superar de situações adversas é o que faz das pessoas muitas das vezes muito mais fortes e não frágeis. E as pessoas conseguirem transmitir as suas emoções e transmitir a dureza da sua vida, significa que estão a superar, muito ao contrário das que tentam guardar para dentro e não fazer paz com isso. É sim uma forma de superação. Que aprendizagens é que tiraste de tudo isto que se passou? Aprendi que é muito ok pedir ajuda e que temos que pedir ajuda, que não conseguimos resolver tudo sozinhos, é impossível, e mesmo que consigamos, não precisamos, que é muito importante ter noção disso, e que conseguimos tudo e temos de confiar nas pessoas também, não podemos fechar-nos e pensar que as pessoas são todas más, e temos de ter noção que as coisas não são assim, que há pessoas muito boas também e que estão lá para nós quando nós precisamos. Exatamente. Muitas das vezes é muito fácil, depois de uma situação tão negativa, julgar o mundo todo dessa forma, não é? Ver tudo negro, de certa forma, e não conseguir ver as zonas mais superadas e que nos dão luz no nosso caminho. Se pudesses voltar atrás e falar com o teu eu, na tua versão mais frágil, nesse momento, o que é que lhe dirias? Que vai ficar tudo bem, que ela não vai conseguir resolver aquilo tudo sozinha, que tem mesmo que pedir ajuda, e que isso não quer dizer que ela é mais fraca, que ela pode chorar, que é ok chorar, pronto, que vai conseguir tudo o que ela quer e mais. E pronto, e vai conhecer pessoas muito incríveis que vão estar lá para ela que ela nem sequer pensava. Vai criar ligações novas muito importantes e reacender relações que tinha antes que por acaso eram mais afastadas. Pronto, acho que era isso que diria. Que mensagem é que gostarias de deixar a alguém que hoje está a enfrentar uma situação parecida? Que tu vais conseguir superar, que não precisas ficar nessa situação e que tens mesmo de falar, de pedir ajuda, que não é uma coisa que tu vais conseguir resolver sozinho, por mais que achas que sim. Mas é importante pensar bem na pessoa de confiança. Sim, isso é muito importante. Não, tem de ser uma pessoa mesmo que nós confiamos e que sabemos que vai fazer com que a coisa vá para a frente. Não uma pessoa que tu vais contar e ou não acredita em ti, ou que te vai dizer que vai passar, ou tem de ser uma pessoa mesmo que tu confies e que tu sabes que vai fazer com que te proteja mesmo e que sabe que vai... Houve esse risco disso acontecer, da pessoa de deixarem na mesma situação e não se resolver a situação. Sim, e por isso é que eu digo que é importante escolher e que a família não é só a família mais próxima, porque nós tínhamos uma família mais próxima que podíamos por acaso contar, que por exemplo a mãe, nós achamos que as mães estão lá para nos proteger porque é a nossa mãe e portanto se contássemos ia ajudar, mas no meu caso não era, por exemplo, portanto temos de ter noção a quem é que falamos. Sem dúvida. Mas que é importante falar. E é importante confiar em alguém, mas escolher muito bem em quem se confia, não é? Sim. É esse o ponto aqui muito importante. Qual é que seria a tua definição pessoal de superação? Resiliência, acho que dizia numa palavra, e perceber que não é o que te acontece que te faz de ti quem tu és, não te define. E não podemos pensar que é tudo o que nos aconteceu e que somos vítimas do mundo, isto tudo aconteceu-me e portanto eu sou assim. Nós podemos escolher compactuar com isso ou não, e nós é que decidimos se queremos avançar, se queremos ficar presos àquilo. Portanto, não são os momentos maus que nos definem, nem os bons, portanto é o que nós fazemos com isso. Exatamente, é as aprendizagens que fazemos e a evolução que fazemos e a superação. Sim, neste tem caso. muita resiliência. Isso é que faz uma pessoa incrível e é exatamente por isso que a Eunice está aqui no nosso programa. Exatamente para ser uma inspiração para pessoas que estão ou estiveram em situações semelhantes e para dar voz a pessoas que passam pela mesma situação.
se tivesses de resumir a tua história de superação numa frase inspiradora, qual seria? Que tu é que escolhes ser a vítima ou sobrevivente da tua história, por isso não são as coisas que te acontecem, tu podes escolher ser a vítima para o mundo ou o que é que fazes com isso, superas, se por exemplo ajudas outras pessoas ou se ficas só, pronto, o mundo acabou e é tudo mau, pronto. Isso é uma mensagem muito importante porque realmente muitas das pessoas que passam por este tipo de situações têm muita tendência a ver-se como vítimas da situação e definem-as, não é? Deixam que isso as defina e elas de facto podem ser sobreviventes e na maioria das vezes são sobreviventes de uma situação que lhes foi imposta e que não conseguiram livrar-se dessa situação e deviam-se, ao verem-se como sobreviventes, o que é que achas que isso muda? Muda muita coisa, a visão total que eles têm do mundo, porque se virem como uma vítima estão isolados, é tudo mal, não vão avançar, vão ficar ali tristes, vá para todo o sempre. Se escolherem ser sobreviventes conseguem mudar, conseguem esforçar-se para conseguir, por exemplo, se quiserem ajudar outras pessoas, se quiserem esquecer e tornar-se outra pessoa completamente diferente, distanciar-se de tudo, têm muito mais poder de decisão e de controle sobre a sua vida. Sem dúvida. E tu és de facto uma pessoa, uma sobrevivente, desde o início uma lutadora e uma guerreira, como vimos aqui. Um livro, uma música, uma frase, alguma coisa que te defina ou que te inspirou nesta jornada? A frase foi sem dúvida se tu podes escolher ser o sobrevivente ou a vítima da tua história, não sei também quem é que é o autor, mas essa frase está sempre comigo, penso sempre quando estou num momento menos bom, penso sempre, eu posso sempre escolher que isto me defina e eu fico imensamente triste e estagnada nisto, ou eu posso lutar contra isto e tornar alguma coisa de bom. Também uma música, o Boomerang, também não sei quem é que é o autor, mas também é muito boa, também mostra a resiliência. Exatamente. Numa música. O que é para ti, Eunice, viver de uma forma incrível? Viver de maneira autêntica, sem contar com o que os outros pensam ou dizem, ser nós próprios e escrever a nossa própria história, definitivamente. Exato, fazemos o que nós queremos, quando queremos, sem pensar realmente no que os outros vão pensar, onde vão dizer, ou pensar que o nosso passado nos definiu e por isso temos de fazer certa coisa. Nós podemos fazer o que nós quisermos, sem o que nós quisermos. Sem medos ou até com medos, mas ir na mesma? Ter com medo é como a história do herói, não é o medo, não é a ausência de medo que te faz o herói, é mesmo com medo prosseguir. Fazer na mesma. Sim. E portanto uma pessoa incrível é aquela que vai com medo mesmo. Sim, exato. Portanto, segue em frente mesmo com medo. Obrigada por estares aqui, Eunice, obrigada pela tua partilha, obrigada a todos por estarem a ouvir o Pessoas Incríveis e até à próxima.